mensagem? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 16. Versículo 13. 13 a 18. De repente eu não vou conseguir falar tudo, mas até onde o Senhor permitir, o horário, eu vou falar, tá bom? Tenho certeza que vai ser o suficiente, porque o Senhor é suficiente para falar conosco em 10 minutos, em 20 minutos, em 1 minuto, em 5 minutos. Ele pode falar aos nossos corações. Mateus 16, versículo 13, é um texto muito conhecido. Eu queria ler com vocês a partir do 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra serás desligado nos céus. Esse texto é um texto muito conhecido, mas eu não vou ficar só nele. Eu queria que você também abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Versículo 1 a 7. Nós vamos ler esses dois textos juntos. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa. E como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque todo calçado que eleva o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esses textos são lindos, são bênção. E antes, eu quero que você preste muita atenção, porque eu sou mais professora do que pregadora. Eu ensino mais do que prego. E eu queria que você prestasse atenção para você não perder nada que o Senhor tem para falar no teu coração nessa noite. Existe uma diferença entre escuridão e trevas. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Aqui o texto fala que o povo que andava em trevas resplandeceu a luz. E escuridão quer dizer uma coisa, trevas quer dizer outra. A escuridão, na Bíblia, muitas vezes, ela é usada como símbolo de ignorância, de cegueira espiritual. E a gente não pode confundir a escuridão com trevas, por quê? Porque no escuro, o escuro recebe luz, ocasionalmente. Já as trevas é um lugar de densa escuridão, onde não há um começo e um fim. Biblicamente falando, existe diferença entre escuridão e trevas. Até o vocábulo que se usa para falar trevas, né, quando vem trevas na Bíblia, quando vem escuridão, o vocábulo é diferente. O que acontece aqui? Jesus estava num lugar chamado Cesareia de Filipe. A Bíblia diz que era na região de Zebulon e Naftali. Os lugares eram repartidos por tribos. Esse lugar, que correspondia
a Cesareia de Filipe, era Zebulon e Naftali. Essa cidade, ela foi erigida em torno de um Pantenon aos pés do Monte Hermon. Eu queria que a Sabrina colocasse uma fotinha aqui atrás. Aos pés do Monte Hermon, existia um lugar lá, tipo uma gruta, né? E uma fonte de água que jorrava dessa gruta. E lá havia um templo erigido ao deus Pan. Quem era o deus Pan? Deus Pan era metade homem e metade bode. Esse deus Pan, conhecido muito na mitologia, quem já estudou história, parte da mitologia, sabe do deus que eu estou falando, né? Uma figura bizarra, hein? Metade homem, metade bode. E ele era considerado o deus dos bosques, o deus das florestas, o deus dos rebanhos, dos campos. E Pan também era conhecido por encantar as donzelas. A palavra que você conhece hoje como pânico, quem já ouviu falar em pânico? A palavra que você conhece hoje como pânico é proveniente do grego panikon, associado a essa figura mitológica que causava pavor nas pessoas. Na mitologia grega, o deus Pan, que possuía chifres e pé de bode, provocava com seu aparecimento horror nos pastores e nos camponeses. Dessa forma, essa palavra aqui, na nossa língua, tem um significado de medo, de pavor. Eu já tive um familiar meu com crise de pânico e eu não desejo isso para ninguém. É muito difícil. E esse ser, né, esse Deus com letra minúscula, era um símbolo da zoofilia. O que é zoofilia? É aquela pessoa que tem relação sexual com animais. E a lenda conta que ele era filho de Zeus com uma cabra. Toda essa região de Zebulon e Naftali, inclusive esse lugar é muito visitado até hoje, lá em Israel, essa região toda temia esse deus Pan. Toda essa região. Esse terror controlava o comércio, esse terror controlava a vida das pessoas. Era uma figura tão associada naquele lugar que as pessoas tinham medo. Por isso, quando a Bíblia fala assim, que essa região estava na sombra da morte, com o povo andando em trevas, essas trevas aqui estavam localizadas nessas terras de Zebulon e Naftali. E esse lugar era conhecido como Portal do Inferno. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver o que eu estou falando. E aí a Bíblia fala, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isaías 9:2. Era uma profecia antiga que existia sobre o que o Messias faria quando ele chegasse. Gente, isso é muito lindo. Quando você pega a Bíblia e começa a ficar associando as passagens, e você vê que tudo se cumpre em Jesus, você fica maravilhado. Por que que esse povo que andava em trevas, por que que esse povo que habitava na região da sombra da morte, por que eles seriam visitados pela luz? Porque existia uma promessa, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Existia uma promessa, e nada na Bíblia é à toa ou por coincidência. Jesus foi exatamente perto, próximo a esse lugar. Aqui no texto que a gente leu, a gente viu que era nas partes de Cesareia e de Filipe. Na realidade, é o mesmo lugar, nas terras de Naftali e Zebulon. Jesus ali, ele quebra o jugo que havia sobre essa população. Jesus ali quebra a vara que feria essa população e liberta as pessoas que estavam oprimidas por essa ideia do Deus Pan. Jesus quebrou essa maldição exatamente naquele lugar, no próprio lugar. Ele subjugou os demônios que estavam ali, naquele espaço geográfico e na consciência das pessoas. O profeta Isaías, ele já tinha profetizado isso, e foi o que Jesus fez. Jesus sabia que a partir dos locais que exercem influência, os demônios territoriais agem. Então Jesus apareceu ali e ele fez a pergunta crucial: o que dizem os homens ser o filho do homem?
Não foi à toa que Jesus fez essa pergunta. Você acha que Jesus não sabia o que estava no coração daquelas pessoas? Jesus sabia. Jesus sabia o que estava no coração dos seus discípulos? Jesus sabia. Mas Jesus queria que eles externassem. O que as pessoas dizem que eu sou? Ele faz essa pergunta para os seus discípulos. E os seus discípulos dizem, olha, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Deixa eu explicar isso. Que aí é a parte didática da professora entrando em ação. Esse texto é um dos textos preferidos dos espíritas. Porque os espíritas, eles aceitam, eles têm a ideia da reencarnação. Então esse texto, ele é um dos textos prediletos dele. Eu sei porque eu converso com pessoas desse segmento. E elas já me mostraram esse texto. Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista. Então eles falam assim, olha, tá vendo como é que até na Bíblia tem a ideia da reencarnação? Eles achavam que aquela pessoa estava com o espírito daquela pessoa ali. Que Jesus era João Batista, era Jeremias. Então vamos explicar isso à luz da palavra. Antigamente o Espírito Santo era dado por medida. Hoje, todos têm o Espírito Santo de Deus. Antigamente, não. Antigamente, o Espírito Santo era dado por medida. Quando um profeta ia ser usado, o Espírito Santo vinha sobre ele. Quem já viu essa expressão na Bíblia? E aí veio o Espírito do Senhor e disse a Jeremias. E aí veio o Espírito do Senhor sobre Isaías e ele profetizou. E sempre você vai ver essa expressão, porque para um profeta ser usado, o Espírito Santo tinha que vir. Hoje não, glória a Deus, todos nós temos o Espírito Santo de Deus, ele caminha conosco, vive conosco, dorme conosco, acorda conosco, não tem medida para você receber, mas antes tinha. Então, quando eles falaram assim, uns é João Batista, uns dizem que isso é João Batista, outros que é Jeremias, outros que é Elias. Eles, na realidade, não estavam concordando com a doutrina da reencarnação, gente, isso aí veio muito depois, nem existia na época. Eles estavam dizendo o seguinte, o mesmo Espírito que usou Elias, está usando o Senhor. O mesmo Espírito que usou João Batista está te usando. E não estava errado. O pensamento deles tinha até uma coerência. Mas Jesus não queria saber somente o que os outros estavam dizendo. Aliás, ele já sabia. Ele faz a pergunta para os seus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Irmãos, se tem alguém que precisa conhecer quem é Jesus, somos nós. Que andamos com Jesus, que somos discípulos de Jesus. Nós precisamos saber quem é Jesus. E Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Simão faz essa declaração maravilhosa, poderosa, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração! E que declaração justamente nesse lugar. Gente, isso é lindo. E aí a Bíblia fala, trazendo para cá um pouquinho, eu sempre fico assim, Senhor, toda vez que eu vou pregar, o Senhor me usa para essa parte. Por que o Senhor me leva para esse lado? Esse texto aqui, gente, foi fruto de uma devocional minha em casa. Já tem uns 3 meses ou 4. Que eu sentei para ler sobre o assunto, estudar. E como já estava, né? E aí o pastor fez o convite e falou, então vai ser o meu devocional que eu fiz naquele dia, vai ser o que eu vou falar. E sempre o Senhor me leva para essa parte. Dessa influência que muitas vezes os demônios eles têm na vida das pessoas e em determinados lugares. Você vê que na terra de Zebulon e Naftalí havia trevas densas. As pessoas eram guiadas pelo medo, pelo pânico de um Deus com letra minúscula. Todo mundo vivia e fazia tudo ali baseado naquela história daquele Deus falso. E Jesus quebra essa influência. Pessoas influenciadas por espíritos malignos são pessoas que têm o raciocínio desorientado, são pessoas que às vezes perdem a criatividade, são pessoas que às vezes perdem a alegria da sua vida,
São pessoas, às vezes, que perdem o seu raciocínio lógico. Caixas mais poderosas, às vezes, atacam a consciência de uma pessoa de tal maneira que dá a impressão que a pessoa é louca, mas ela não é. É porque ela está sendo influenciada por um espírito maligno, que é cruel. E que se nada for feito sobre aquela pessoa, ela pode mesmo morrer com aquela influência maligna. Mas esses espíritos, que tinham muitos ali, dominando a mente das pessoas, esses espíritos, eles só alcançam pessoas sem espiritualidade, pessoas que rejeitam o conhecimento do manual do fabricante, que é esse daqui, ó. O inimigo, ele não tem poder sobre a vida de quem anda na palavra, vive na palavra, ama a palavra. Ele pode até tentar. Claro que ele vai tentar. Eu estava comentando com as minhas filhas ontem, hoje foi aniversário do Luciano, e como ele estava trabalhou até às 4, praticamente, chegou em casa já às 4 horas, a gente montou uma comemoraçãozinha para ele lá, né? E porque hoje ele trabalhou também e já veio direto aqui para a igreja. Então a gente não ia comemorar o aniversário dele de jeito nenhum. Comemoramos em casa assim, né? Fizemos um jantarzinho lá, um bolo. E eu estava conversando com as minhas filhas na mesa. Tem uma filha que está afastada, que é a Rafaela, mais velha, mas a conversa foi muito boa. O Luciano foi lá para o quarto com a Anelisa e eu fiquei lá conversando com as minhas filhas, com o meu genro. E a gente conversou sobre isso. Eu falei, Isabela, preste atenção. Rafaela, preste atenção. Você lembra dessa musiquinha que as crianças cantam muito, de 3 palavrinhas? Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 aqui não vai entrar. O mal, ele não quer um lugar todo. Ele quer um lugarzinho. Ele não precisa do lugar todo. Até as crianças sabem disso. Não, você quer um lugarzinho? Não, 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 aqui você não vai entrar. Aí depois fala, toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, sim, Senhor, você já pode entrar. Até as crianças sabem que para o inimigo a gente não pode dar nem um lugarzinho. Porque quando ele acha um lugarzinho, ele entra nesse lugarzinho e ele se instala através desse lugarzinho e ele faz arruaça na nossa vida. Mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Porque aqui ninguém vai dar lugarzinho para ele. Aqui a casa toda pertence ao Senhor. Amém? Então, esse texto, ele me chamou muita atenção para o mundo espiritual. Vamos ler lá em 1 João 5,19? 1 João 5,19. Faltam 5 minutos para as 8 aqui. Esse aqui está melhor do que esse. Vou olhar esse aqui. 5 para as 8. Vamos lá. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Será que o apóstolo João errou quando ele escreveu que todo o mundo jaz no maligno? Será que foi erro? Será que ele não se enganou? Será que isso não é muito radical? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Será que o apóstolo João errou ao escrever isso? Não, ele não errou. Porque não existe lugar neutro no mundo. Não existe. Eu conversei isso com as minhas filhas ontem. Não existe. Ou você está do lado da luz, igual o Jedi, né? Igual o filme lá do Jedi. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Não existe lugar neutro. Então você não pode aceitar que exista uma neutralidade. Não existe uma neutralidade. Apocalipse 12:9 fala o seguinte. 12:9. Foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamado Diabo, e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Ele foi precipitado aonde? E os seus anjos foram lançados com ele. Quando Deus expulsa
Satanás do céu, ele vem para onde? Para a terra. Então não tem lugar neutro na terra. Tem servo de Deus que pisa na escuridão e se faz luz. Mas não tem lugar neutro. Então, esses espíritos malignos, porque foi onde tudo começou, onde esse texto começou aqui, Jesus não foi naquele lugar fazer um passeio. A gente tem que entender isso. Jesus não foi para as partes de Cesaré e de Filipe, porque esse nome foi associado a eles, porque foi dividido, houve uma divisão ali, né, entre os filhos. É uma história que eu não vou entrar nesse detalhe agora, e ficou conhecida como Cesaré de Filipe. Mas Jesus foi ali para as terras de Zebulon e Naftali, porque ele precisava quebrar alguma coisa que estava ali, tanto no lugar como na consciência das pessoas. Ele precisava quebrar o jugo do Deus com letra minúscula e dizer que o Messias havia chegado. Ele tinha que anunciar que o Messias tinha chegado. E ele queria que os seus discípulos entendessem que o Messias havia chegado. E que a promessa de Isaías estava se cumprindo ali, naquele momento. Então Jesus vai ali. Esses espíritos malignos, o que eles fazem? Eles vagam por campos, matas, lugares desertos, lugares áridos. Mas na realidade, eles não gostam desses lugares. Na realidade, eles querem uma pessoa. Eles querem uma pessoa porque um espírito, ele não tem corpo como o nosso. Ele precisa se manifestar de alguma maneira. E ele só pode se manifestar através de um corpo. Por isso ele fica andando pelos lugares, tentando achar alguma casa desocupada para que ele entre. Isso é muito sério. Então, preste atenção. Essa crença generalizada que existe por aí, que os espíritos dos mortos podem se encarnar de novo no corpo das pessoas, por favor, não acredite nisso. Isso é conversa. Conversa fiada. A Bíblia fala categoricamente que os mortos não estão conscientes de, humanamente falando, eles não estão conscientes de nada. Eles não podem fazer mais nada de bom ou de ruim. Existem vários versículos aqui. Como eu sei que numa pessoa um espírito não pode se reencarnar na outra? Vai para Gênesis. Deus fez um boneco, um homem, que tinha ali. Mas esse homem só passou a viver depois de quê? Depois de quê? Sopro. Deus soprou, por isso ele viveu. É Deus que dá o espírito à pessoa humana, e por isso que ela vive, é por isso que nós estamos aqui. O Senhor soprou vida em nós, por isso nós estamos aqui. Ninguém por si só pode soprar vida em si próprio, isso não existe. Ninguém que saiu dessa terra, foi para outro mundo espiritual, ela tem poder dela mesma de sair e ir para qualquer lugar que ela queira. Não tem isso. Porque a vida está nas mãos do Senhor. E quem dá vida é Jesus. Jesus disse que essas coisas são malignas. Eles vagam sem rumo, eles imitam vozes, eles enganam as pessoas. As pessoas às vezes, né, estão tão emocionadas porque perderam um parente. Aí a pessoa, eu queria ouvir ela de novo, eu queria ver ela de novo, sentir, saber alguma coisa. Aí a pessoa vai enganada pelo adversário num lugar. E lá a pessoa começa a falar com a mesma voz da pessoa que ela perdeu. E aí a pessoa começa a falar várias coisas. Não, só ela sabia disso. Como é que não é ela mesmo, não sei o quê. Gente, esquece isso. Esses espíritos malignos, eles escravizam as pessoas. Eles enganam as pessoas. Jesus falou que existe um governante nesse mundo. Existe um governante nesse mundo. A presença demoníaca é tão real e perturbadora que Jesus falou que Satanás é o governante desse mundo. Mas Deus não governa tudo? Sim, mas Ele está governando algumas coisas, por enquanto. Tem os versículos aqui para dizer, mas eu estou correndo um pouquinho com o tempo. Você percebe que Satanás, quando ele teve oportunidade, ele foi tentar Jesus. O Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto. E Satanás aproveitou essa oportunidade para ir tentar Jesus. E aí ele oferece, olha, eu te dou todos os reinos desse mundo se você se prostrar e me adorar. Tudo bem, o diabo é um mentiroso mesmo.
Ele não tem nada. Ele vai oferecer o que se ele não tem nada? Sim, gente. Mas, por outro lado, ninguém oferece o que não tem. Aparentemente, né, a propriedade da matéria, ela foi tomada pelas forças do mal. Quando o demônio caiu do céu para cá, aconteceu várias coisas, né? No mundo espiritual, a matéria pode ser manipulada pelo diabo no mundo visível. E ele é um Deus desse sistema de coisas. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 4 diz que ele é o Deus desse século. Deus com letra minúscula, ele é o Deus desse século. Quer dizer, um mundo injusto e tenebroso, em que ele pode se movimentar, se manifestar. Ele se manifesta em lugares da sua preferência, porque ele prefere alguns lugares, a gente sabe. Eu já falei sobre isso aqui. Se uma pessoa de guerra chega num lugar que tem água, comida, tudo para ele, ele vai ficar. Ele está bem ali, ele não vai querer sair. Mas o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante lá em Efésios 6,12. Nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Não estou aqui para assustar ninguém. Eu estou dando um cenário para você do mundo espiritual, para você não ficar enganado, porque Jesus não gosta de deixar ninguém enganado. Ele gosta de esclarecer tudo. Nós somos discípulos de Jesus. Nós temos o conhecimento do santo e sabemos tudo, como diz na palavra. Então, os cristãos autênticos, aqueles que nasceram de novo, os cristãos de verdade, gente, a gente pertence a um reino superior. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Eu também já falei uma vez sobre isso. Então, o reino que Satanás habitava, ele não habita mais, ele perdeu tudo. Mas nós estamos numa posição superior. Tanto é que essa posição é superior, que quando o inimigo vem para te tentar, você fala assim, em nome de Jesus, sai. E ele tem que sair. Porque a autoridade que você tem como filho de Deus é maior que a autoridade que ele tem. Então, presta bem atenção, você precisa lançar mão daquilo que Deus já te deu. E ninguém pode se desvencilhar do mal, das armadilhas do mal, sem a orientação do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue se desvencilhar das armadilhas do mal sem a palavra de Deus. Às vezes, os demônios, eles minam a nossa resistência, eles criam desânimo. Gente, isso é muito real. A pessoa fica desanimada, uma semana, por 2 semanas. Aí ela orava todo dia, ela não ora mais. Ela ora só um dia sim, um dia não. Aí ela fazia o devocional dela todo dia de manhã, ela passa a não fazer mais. Ou ela fazia à tarde, ela passa a não fazer mais. Aí vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando vê, a pessoa está totalmente afastada dos caminhos do Senhor. E aí foi uma influência espiritual que minou a sua vida. Então, existe uma verdade nisso. A palavra de Deus, ela não mente. E hoje, o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos lembrar dessa verdade. Aquilo que você serve, a quem você serve, é maior do que qualquer hoste espiritual. Não esqueça dessa verdade. O apóstolo Pedro, né, ele falou isso. Senhor, Tu és Filho de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Nós cremos em Ti. Nós sabemos quem Tu és. Essa verdade que Pedro declarou, nós precisamos ter ela continuamente na nossa vida. As pessoas podem duvidar de Deus, mas nós que conhecemos a Deus não podemos duvidar. O Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai nos deixar. Eu queria ler mais um texto com vocês, ainda dá tempo, são 8:6. Lucas 8, vamos lá, Lucas 8:26. Mais um texto aí, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Vou ler bem rapidamente aqui. Navegaram para a terra dos Gadarenos, versículo 26, que era de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, assim que Jesus colocou os pés na terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram ao ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído demônios, vestido em seu juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olha só, eu vou ler só até aqui. A gente percebe aqui um outro texto para exemplificar essa autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. A terra dos Gadarenos era uma região gentílica. Gentis moravam lá, era ao sul do Mar da Galileia. Essa cidade, essa terra dos Gadarenos, fazia parte de Decápolis. Decápolis é porque 10 cidades. E essas cidades eram cidades gregas, autônomas. Jesus resolveu passar ali, entrar ali. Quando Jesus desce do barco, imediatamente aquele homem sai correndo atrás de Jesus, gritando. A Bíblia fala que esse homem morava nos sepulcros. Olha o que eu falei, dos lugares que os demônios gostam de ficar. Esse demônio que estava ali era um território, era território dele, estava bem ali há muito tempo. E Jesus colocou os pés para fora do barco e imediatamente o mundo espiritual reconheceu que tinha chegado uma autoridade. Eles sabiam quem era Jesus. Eles disseram, o que você veio fazer aqui, filho do Deus Altíssimo? Você veio nos perturbar? Ele sabia que Jesus poderia tirar os demônios daquela pessoa e eles ficariam sem alguém para usar, né? E aí eles fizeram essa pergunta para Jesus. E Jesus fala o seguinte, qual o nome de vocês? Para deixar escrito, para que a gente possa entender que existe um mundo espiritual. E eles falaram, Legião. Nós somos Legião. Por quê? Porque eram muitos. A Bíblia fala, e fontes também dizem, que a Legião é a maior unidade no exército romano. Tem entre 3.000 e 6.000 soldados. Então você imagine quantos demônios tinham na vida daquele homem, que afligia aquele homem. E aí a gente vê aqui que é um perigo quando a gente se envolve com o mundo espiritual. A Bíblia não diz por que aquele homem estava daquele jeito. Por que aquele homem estava possesso de demônios? Porque nenhuma corrente conseguia segurar aquele homem. Porque ele estava longe de casa, longe da família. A Bíblia diz que ele quis ir andar com Jesus depois que ele foi liberto. A Bíblia diz isso. Mas o que Jesus falou para ele? Não, você não vai vir atrás de mim, não. Você vai para a sua casa. Você vai dizer lá qual grandes coisas fez Deus por você. Você vai dar testemunho na sua casa daquilo que Deus fez por você. Olha só que interessante. Então, deixa eu falar uma coisa. Porque o compromisso que a gente tem com a palavra exige isso de nós. Não se envolva com demônios. Não brinque com espíritos malignos. Não tenha curiosidade, irmãos, para essas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma realidade. Então, se Deus me orientou nesse sentido, se Ele falou comigo primeiro, e se eu estou trazendo essa mensagem hoje pela permissão de Deus, é porque existem pessoas que ainda têm curiosidade sobre isso. Talvez não quem está sentado aqui, mas quem possa estar ouvindo a gente pela internet. Existem pessoas que entram nesse mundo, às vezes até sem querer, e depois elas ficam presas e elas não conseguem sair. Presta bem atenção, leitura de sorte, bola de cristal, cartões de folha de chá, cartas de tarô, signos do zodíaco, horóscopo, tudo isso são portas de entrada para o inimigo agir na nossa vida. Isso é um perigo e a gente tem que tomar muito cuidado. Meditação transcendental, participação em rituais indígenas, artes marciais na qual você precisa prestar uma homenagem a um outro Deus como parte de uma cerimônia, projeção astral, e agora pode ser que alguém me bata, yoga.
cuidado, porque são portas que muitas vezes a gente está entrando e que às vezes a gente não sabe por que está acontecendo tanta coisa na nossa vida. Senhor, o que está acontecendo? E você não sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que dizem sobre a yoga. Deixa eu falar. Série de práticas físicas que pretendem melhorar o estado físico e espiritual de uma pessoa. É um vocabulário bonito. Olha, a yoga ensina técnicas de relaxamento, boa respiração, posições para fortalecer o corpo. Também pode incluir meditação para esvaziar a mente e outros elementos de espiritualidade oriental. O que você não sabe sobre a yoga? Talvez que você não saiba. A yoga, ela é fortemente enraizada no hinduísmo. A raiz dela é no hinduísmo. Então, só por ser isso, a gente deveria não estar fazendo. Mas não estou aqui para... Eu só estou aqui para te esclarecer. O seu objetivo original é ajudar as pessoas a atingir um estado espiritual de união completa com o resto do universo. Olha, você tem que estar conectado com o seu universo. Isso vem da ideia que tudo no universo é divino, está ligado ao divino. E que a identidade individual é uma ilusão. Não, você não tem identidade individual, isso é uma ilusão. Você precisa se ligar ao universo. Esse ensinamento não está na Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que você é uma pessoa e que você é responsável por tudo que você faz. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que só há um Deus e que toda a criação reflete a sua glória. A criação não é divina, ela reflete a glória de Deus, mas ela não é divina. Ou você ler lá em Salmo 148, versículo 13. Então Deus criou cada pessoa com um indivíduo. Nós somos ligados com as pessoas, claro que somos. Com o mundo, sim. Mas a gente tem uma identidade especial, distinta e especial. E a yoga, ela está quase sempre, não estou dizendo todas as vezes, associada à espiritualidade hindu. Então, se você está fazendo alguma coisa, eu não sei, eu não conheço, graças a Deus eu não sei da vida de ninguém aqui. Mas se você está numa sessão de yoga e você tem dúvida, pintou alguma dúvida na tua cabeça, não faça. É o Espírito Santo já falando alguma coisa com você. Vem uma frase ali, se liga, esvazia sua mente. Gente, cuidado. Esvazia sua mente. Cuidado com esse esvaziamento de mente. Isso aí não é de Deus não, gente. Então, são muitas portas. É como eu falei aqui no início. São muitas portas. Objetos ocultistas, programas de TV às vezes. Vou contar uma experiência minha. Não estou aqui para assustar ninguém. Mas o mundo espiritual, ele é real. Teve uma vez que eu estava deitada na cama, cheguei do trabalho, fui para a cama dormir, estava cansada. Minhas filhas na sala vendo televisão. Eu não consegui dormir. Comecei a ser atormentada por um espírito maligno no meu quarto. Eu falei, gente, não aceito isso. Comecei a expulsar aquilo ali. E aquele espírito era tipo aquelas pessoas que é teimosa, que você fala uma coisa, a pessoa sai e depois volta. Ele ficava fazendo isso o tempo todo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu levantei da cama. Quando eu levantei da cama, abri a porta do quarto e olhei para a Rafaela e a Isabela na sala. Quando eu olhei para a televisão, o que elas estavam vendo era justamente o personagem que estava lá no meu quarto me perturbando. Exatamente o mesmo. Eu falei, é por isso que ele estava ali me resistindo. Existia uma brecha dentro da minha casa, eu não sabia, mas existia uma brecha ali. E ele tinha legalidade para estar ali, porque alguém ligou a televisão e aquilo ali começou a ser transmitido. E as minhas filhas estavam sentadas vendo a televisão. E eu falei, agora, vocês vão desligar essa televisão agora. Mãe, mas por que o desenho está legal? Desliga agora. Aí elas estavam lembrando disso ontem. Mãe, a senhora era muito esquisita. Eu falei, eu sou. Eu continuo sendo esquisita. Mas o mundo espiritual, ele é real. Então, presta bem atenção. Esses demônios aqui, eles imploraram para Jesus, por favor, nos poupe, não expulsa a gente daqui não. Eles não queriam ir para o poço do abismo. Na realidade, a gente às vezes pergunta assim, irmã Alessandra, por que Deus sabe onde está o mal e por que Ele não faz nada? Por que Ele não bane esses demônios logo de uma vez? Gente, Ele vai fazer isso no tempo certo e no momento certo. Tem um tempo. E aí, estou pulando aqui algumas coisas, porque eu quero chegar no final do que eu quero falar. Eles não queriam largar aquele território, então eles pediram para entrar naquela manada de porcos.
porque eles eram territoriais, eles queriam ficar ali, mesmo que fosse num porco. Eles queriam ficar ali. Mas o que aconteceu? Eram tantos demônios naquela manada de porcos que eles se precipitaram no mar e morreram. E aí, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você já percebeu que tem pessoas que elas estão presas na mesma área da vida por anos e anos e anos e anos e anos? Alguém que já conhece ou conheceu uma pessoa que está presa naquela área da vida vários anos, por vários tempos? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que eu vou poder fazer com as minhas mãos. Ah, olha, irmã, eu tenho uma dificuldade para estudar. Gente, tem coisa que é você que vai fazer. Você vai correr atrás, você vai estudar mais, você vai ler mais e Deus vai te ajudar. Mas tem coisa que você percebe que tem um elemento espiritual ali. E que você fala assim: meu Deus do céu, eu luto, eu oro, eu não sei o que acontece. Parece que tem uma coisa que está me atrapalhando, que não deixa eu seguir, que não deixa ir adiante, que não deixa eu terminar as coisas. Que é um problema que sempre aparece no meu casamento, no meu relacionamento, com os meus filhos. Tem algum elemento espiritual que está me atrapalhando. Deixa eu dizer para você, Jesus pisou nessa terra hoje, e aquilo que está te atrapalhando no mundo espiritual vai ter que sair. Eu dei essa volta toda. Eu li esses textos todos para dizer o seguinte para você: Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você tem autoridade. Então agora eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus, ele libertou aquele homem de Gadara. Jesus quebrou aquela maldição aos pés do Monte Hermon, nas terras de Naftali e Zebulon. Aquela profecia foi anunciada naquele momento. Aquele povo que andava em trevas viu uma grande luz. E hoje, o Senhor está dizendo exatamente a mesma coisa para você. Se existe alguma área da sua vida que está em trevas, se existe alguma área da sua vida que está te prendendo ainda, hoje o Senhor te trouxe aqui, Dia dos Pais, para te dar um presente. Hoje o Senhor vai trazer libertação para a tua vida. Você crê nisso? Você crê que aquilo que está amarrado, que não anda, que não... Deus pode trazer libertação para a nossa vida. Você crê nisso? Eu não sei qual é o problema. A gente não pode espiritualizar tudo. Não, que isso, né? Não, nem eu estou aqui para fazer isso. Mas você pessoalmente, você sabe, dentro da sua vida, aquilo que ainda está te prendendo. Sabe ou não sabe? A Bíblia fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje, a pergunta é a seguinte. Deixa eu beber um pouco d'água. Você consegue identificar algo que seja um elemento espiritual que você não está dando conta? Eu quero te convidar. Toma coragem e vem aqui na frente. Toma coragem. Eu não sei o que pode ser. Eu já tive muitas coisas na minha vida que me limitaram, que não deixava eu avançar. Eu já tive medo de muita coisa. Eu já tive vontade de abandonar tudo por algo que eu não conseguia me libertar. Mas o Senhor, um dia, usou uma pessoa e falou assim: o plano que eu tenho para você é muito maior. E não é isso que vai atrapalhar eu te usar. Não. Tem algo que eu posso fazer por você. Agora você precisa entender que você está no lugar da bênção e que o Jesus da bênção está aqui e que Ele tem poder para te libertar em qualquer área da sua vida. Um dia o Senhor me libertou e não foi de uma coisa só não. Um dia o inimigo falou assim: você não pode pegar o microfone para pregar. Você não pode. Porque olha a sua vida, olha bem. E olha que eu nasci na igreja. Sempre fui crente. Ele me acusou, mas eu disse para ele assim: olha, tem um Deus que quebra a maldição. Tem um Deus que quebra a maldição. E eu sei que o meu Deus, quando Ele me libertar,
nada vai me deter. Onde o Senhor me mandar eu vou, e o que Ele mandar eu vou falar. Então é como uma testemunha do Senhor que eu digo para você: tem milagre, tem libertação sim para a sua vida. O Senhor não quer te ver desse jeito, não. Aquilo que você dá conta, você vai fazer. Aquilo que você não está dando conta, o homem de Nazaré está aqui hoje. Ele pisou hoje nas terras de Zebulon e Naftali. Hoje ele vai quebrar uma sentença na tua vida. Não sei que área, não sei aquilo que Deus tem para fazer, mas Ele vai fazer. E eu quero dizer uma coisa para você: o momento é hoje. A hora é agora. Está alguém aqui que já foi curada do fígado, já foi curada de esterilidade. Eu não podia ser mãe, eu tenho 3 filhos e uma neta. Para a glória de Deus Pai. São muitos milagres. Eu, quando fui criança, eu não abro isso para muitas pessoas, mas hoje é o momento de eu falar. Eu fiquei na casa de uma vizinha, pequena, e fui molestada. Isso me perseguiu por muitos anos. Só sabe quem passou. Só sabe quem passou. E eu fui atormentada numa área da minha vida. Mas o Senhor disse para mim: eu tenho um plano na tua vida. E não é isso que vai atrapalhar de eu te usar. Não é isso que vai atrapalhar o teu futuro. Não é isso que vai deter aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. O Senhor é maior, o Senhor é melhor. O Senhor tem todo o poder no mundo físico, no mundo espiritual, na área emocional. O Senhor tem poder para quebrar cadeias. Onde você foi ferida, traumatizado, aquilo que falaram para você, aquilo que está guardado no seu coração, aquilo que você não consegue dividir com ninguém, hoje o Senhor está aqui para quebrar essa maldição. Porque nós somos a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O meu próprio Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Presença única, presença especial. Senhor, a Tua glória enche a nossa vida. A Tua glória enche o nosso coração. Como somos felizes, Senhor, por Te pertencer. Como somos felizes, Senhor, porque não estamos sozinhos. Na batalha da nossa vida, Senhor, nos nossos questionamentos, nas nossas lutas, nas nossas dores, nós não estamos sozinhos. O Senhor nos ama, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe aquilo que eu preciso, que você precisa. Em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, em nome de Jesus, todo vício caia por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que atrapalha a minha identidade espiritual com Deus, em nome de Jesus, eu declaro: o Senhor vai levar agora, o Senhor vai estabelecer o seu reino na sua área emocional, na sua área espiritual. Aquilo que você não conseguia fazer como um pai de família, como homem de Deus, como mulher de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libertação para nós, Senhor. Senhor, libertação para nós, porque somos o seu povo. Nada pode nos atrapalhar de te servir, de te adorar em espírito e em verdade. Toda carga, toda corrente que amarra, seja despedaçada agora em nome de Jesus. Toda corrente que
dizer: sai daqui em nome de Jesus. Você não tem direito de ficar no meu coração. Você não tem direito de habitar na minha mente, no meu corpo. Você não tem direito de entrar nessa casa. Você não tem direito de atrapalhar minha vida. Em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus é o dono dessa casa. O Senhor Jesus é o dono dessa casa. Coloca a mão no seu coração. É a casa que Ele quer. É você, é você, é você. Quando o valente entra, quando o valente entra, quanto mais valente entra, quem tá lá vai ter que sair. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu pertenço ao Senhor. Essa casa é do Senhor. Essa casa é do Senhor. Essa casa é do Senhor. Essa mente, esse coração, esse raciocínio, meu futuro é do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos decepciona. O Senhor não nos decepciona. O Senhor luta. O Senhor peleja por nós. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Nunca, nunca. Obrigada, Senhor. 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 Obrigado, Senhor. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou uma jovem de Deus. Eu quero ser em a nome sua de Jesus. casa. Toda a cadeia, tudo acabou. Acabou. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória. É vitória, é vitória. Reino espiritual. Reino espiritual. Chegou quem tem autoridade. Chegou quem tem autoridade. Chegou quem tem autoridade. Chegou quem tem autoridade. Chegou, 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 chegou. Glória a Deus. Então liberta-me de mim. Glória a Deus. Eu quero Aleluia. ser a sua Obrigada, casa. Senhor. Então liberta-me de mim. Bálsamo. Eu quero ser a sua Bálsamo no céu. casa. Bálsamo na tua ferida. Remédio pra tua dor. Remédio pra tua dor. Então Remédio pra enche-me tua dor. de ti. Bálsamo no Que céu. não haja mais Bálsamo no céu. pois quando Bálsamo estou no em céu. paz, Óleo de unção. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Gente, é muita coisa que Deus está fazendo. Eu não posso falar. Eu não posso falar tudo que eu estou vendo. Mas o Senhor está trazendo libertação para a tua vida. O Senhor está trazendo libertação para a tua vida. O Senhor está fazendo coisas extraordinárias, porque Ele pode. Ele pode e Ele vai fazer. Ele pode e Ele vai fazer. Ele pode e já está fazendo. Já está fazendo. Você não está vendo, mas o Senhor já está trabalhando. O Senhor já está trabalhando. A partir do momento que você veio aqui, o Senhor já está trabalhando na sua vida. Podes crer que Deus está trabalhando.
Gente, é muito milagre. É muita coisa que Deus fez hoje. O Senhor preparou esse lugar. Preparou você para estar aqui. Vai para sua casa feliz, alegre, porque o Senhor já derrubou as cadeias. O Senhor já fez. Vai feliz. Vai dando glória a Deus. Vai dirigindo dando glória a Deus. Vai na